Amém? A graça e a paz de Cristo seja com todos. Bom, irmãos, semana passada nós estávamos falando sobre um personagem bíblico, Judá. E vamos continuar hoje, né? Sobre a vida desse patriarca, com a permissão do Senhor. Eu quero pedir aos irmãos, por favor, que abram suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João. Essa é uma passagem conhecida dos cristãos, não é? João 3,16. Por favor, me acompanhe. Nunca é demais a gente ler, né? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por favor, agora me acompanhe em Zacarias, verso 10. Zacarias 12:10 diz: mas derramarei sobre toda a família de Davi e sobre todos os habitantes de Jerusalém o espírito de ação de graças e de oração, e eis que eles olharão para a minha pessoa, aquele a quem eles mesmos traspassaram, e prantearão e se lamentarão como por ele, como quem chora a perda de um filho único, e verterão lágrimas de enorme amargura por ele, como quem chora a morte de um primogênito. Vamos orar? Mais uma vez, né, irmãos? Poderoso e eterno Senhor, nós nos achegamos à Tua pessoa neste momento com reverência, com humildade, suplicando mais uma vez, Senhor Deus, a Tua ajuda. Precisamos de Ti nesse momento. Tu bem sabes que o vaso é fraco e a capacidade que nós temos de estragar a Tua obra. Mas, por favor, nesse momento, Senhor Deus, tenha misericórdia de nós. Por favor, repreenda o inimigo. Não permita que ele atrapalhe quem fala e quem escuta. Nos ajuda, Senhor Deus, nesse momento. Precisamos da ajuda do Teu Santo Espírito, precisamos do Teu auxílio. Nos sustenta agora, todos nós, neste momento, para que apenas o Teu falar seja o que prevalece. É o que nós te pedimos em o nome e na autoridade do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada nós estávamos falando sobre o personagem Judá, como nós estamos aqui já tínhamos colocado, e está gravada a ministração. O que a gente vai colocar aqui hoje é a continuação do que foi falado semana passada. Portanto, seria bom que os irmãos pudessem escutar o que foi falado na semana passada, até para entender onde nós estamos hoje. Nós vamos continuar o assunto e, se Deus permitir, concluir. Amém? Agora, interessante, irmãos. Talvez os que não estavam aqui não saibam disso, ou não tenham percebido isso. Na semana passada surgiu uma pergunta sobre o que foi falado. Porque os irmãos se lembram o seguinte, que Judá tomou como mulher a sua nora, não foi? E os dois tiveram contato sexual, ou seja, cumpriram o chamado casamento, seria o casamento levirato, casamento de cunhado, seria assim. Mas surgiu a pergunta, é o seguinte, será que Tamar e Judá não estavam em pecado? Quando eles se encontraram daquela forma, visto que ela se disfarçou de prostituta, ficou à entrada da cidade, esperando que Judá passasse, e Judá a avistou e a chamou
para que os dois tivessem intimidade sexual. Será que não foi um pecado essa situação? Está lá em Gênesis 38. É lá que está descrita essa situação. E eu digo, é melhor que na próxima semana, ou no caso hoje, a gente veja sobre isso, né? Irmãos, o que acontece é o seguinte, lá no livro de Gênesis, por favor, me acompanhe. No capítulo 38, vá até o versículo 12. 38, 12. Olha o que é que diz. 38, 12 de Gênesis. É o capítulo que fala sobre Judá. Vamos lá? Verso 12 diz: passaram-se muitos dias, e a filha de Suá, esposa de Judá, morreu. Quando Judá encerrou o luto, foi até Timna, com seu amigo Ira, o adulamita, a fim de observar os trabalhos de tosquia do seu rebanho. Então, aí está dizendo o quê? Que passaram-se muitos dias e a esposa de Judá faleceu, morreu. Portanto, Judá estava viúvo. E uma pessoa viúva está liberada para casar. Correto? E Tamar. Agora vá para o verso 7, 38, 7. Para trás mais um pouquinho. O versículo 7 do capítulo 38 diz: o Senhor Deus reprovou severamente as contínuas atitudes perversas que filho mais velho de Judá, praticava, e por este motivo o fez morrer. Então, Tamar também estava viúva. Ora, os dois viúvos. Se os dois estavam viúvos, irmãos, não houve uma situação pecaminosa. Os dois estavam livres. Embora a forma como eles se encontraram foi um tanto embaraçosa. Ela disfarçada de prostituta e ele foi ao encontro dela. Um negócio meio complicado. Mas os dois estavam livres. Podiam se relacionar. E além disso, havia uma obrigação a ser cumprida por Judá ou qualquer dos seus filhos que estivessem vivos, que é o quê? Casamento levirato, casamento de cunhado. Esse casamento exigia que a mulher viúva de um homem que não deixou filhos, o varão, irmão desse homem, ou parente mais próximo, tinha que cumprir com ela o casamento levirato. É um pouco estranho para nós hoje esse costume, casamento de cunhado, né? É um pouco estranho, mas era assim há quase 4.000 anos atrás. E é assim que está na Bíblia. E para os irmãos terem uma noção um pouco mais acurada desse assunto, os irmãos podem ler o livro de Ruth. O livro de Ruth está tratando o tempo todo sobre casamento de cunhado, casamento levirato. E Deuteronômio 25:5, depois os irmãos verem com calma, Deuteronômio 25:5, onde na lei de Moisés está lá, sacramentado, está ali a recomendação para que houvesse o casamento de cunhado. Portanto, Tamar e Judá não estavam em pecado. Amém? Agora, um fato, irmãos, que na leitura do Gênesis, pelo menos eu tenho observado isso, eu não sei os irmãos, ao longo de anos lendo o Gênesis, um aspecto que pelo menos eu tenho percebido é o seguinte: o tema central do Gênesis é Jesus Cristo. Disso nós não temos dúvida. Mas eu não sei se os irmãos já repararam que no Gênesis, o tempo todo, aparece o assunto de um pai que perde um filho. O tempo todo aparece isso no Gênesis. Eu não sei se os irmãos já perceberam. Um filho que é perdido, um pai que perde um filho. E isso acontece com vários patriarcas no Gênesis. Os irmãos podem perceber isso. Quer ver? O primeiro a sentir a dor da perda de um filho, conforme está lá no livro de Zacarias 12:10, né? Sentir a dor da perda de um filho. Sabe quem foi o primeiro? Adão. Adão foi o primeiro a sentir essa dor de perder um filho. E alguns de nós perguntamos às vezes assim, eu já vi essa pergunta: poxa, mas por que Deus não
Não salvou Abel das mãos de Caim. Isso pertence à soberania de Deus. Não cabe a nós, prescrutar. A gente pode até tentar entender, mas isso pertence à soberania do Senhor. Mas Adão teve que sentir essa dor. A dor de perder um filho. Foi o primeiro homem a sentir isso, Adão. Mas parou por aí? Não, irmãos. Outro homem sentiu a dor da perda de um filho. Foi Abraão. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, me acompanhe, por favor. Gênesis 22, 1 e 2. Diz assim. Gênesis 22, 1 e 2. Passados esses acontecimentos, Deus submeteu a Abraão a uma prova, convocando-o. Abraão, Abraão. Ao que Abraão respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então, verso 2. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Interessante, irmãos. Deus queria que Abraão sentisse essa dor de perder um filho. Perceberam? O assunto de novo. Adão sentiu essa dor. E agora Deus estava querendo que Abraão sentisse também essa dor. Reparem que no Gênesis, isso já é a segunda vez que aparece. Não é por acaso. Está falando de Cristo isso aqui. E agora de novo. Uma pergunta, irmãos. Se os irmãos lerem aqui o restante dos versículos, os irmãos vão perceber uma coisa. Abraão não falou com Sara sobre o que ele ia fazer. Ele não falou com ela. Ele não disse assim: Sara, recebi uma ordem do Senhor para pegar o nosso filho e sacrificar. Ô, irmão, se ele fala isso para Sara, a mulher ia ficar, não é, irmãos? Uma arara, ela talvez ficasse incontrolável. E para preservar a esposa, Abraão não contou a ela. Qual é a mulher que quer saber dessa conversa de perder o filho? Vocês, mães que estão aqui, querem saber dessa conversa? De jeito nenhum. Então, creio eu, acredito eu, que Abraão não fez isso para preservar a esposa. Interessante, né? Porque se ele conta para ela, não ia ser brincadeira. Talvez ela não deixasse, queria ir junto, ia puxar, ia ser... A mulher, pelo filho, vira uma leoa. Não é? Mas amém. Bom, será que esse patriarca sentiu a dor da perda de um filho? Para por aí? Não, irmãos. Tem outro patriarca que também sentiu a dor de perder um filho. A dor de perder o seu filho. Sabe quem foi? O filho de Abraão, Isaque. Olha o assunto de novo. Mas como assim? Se nenhum dos dois filhos de Isaque morreu, Esaú e Jacó, como é que ele perdeu? No capítulo 31, por favor, me acompanhe, de Gênesis, capítulo 31. Vá para o verso 41. 31. Não, estou errado, irmãos. Ah, não, tá. Estou correto. É a anotação aqui que me atrapalhou um pouquinho. Vamos lá. 31, 41, diz o seguinte. Isso aqui quem está falando é Jacó falando com Labão. Quando ele já está para sair de trabalhar aqueles anos todos para Labão. Mas por aqui, a gente pode calcular quanto tempo Jacó ficou longe do pai, Isaque. E aí a gente pode ver o que aconteceu. Ó, o 41 diz, olha o que Jacó está dizendo. Eis que já estou há 20 anos em tua casa, e eu te servi 14 anos por suas 2 filhas, e por mais 6 anos por teu rebanho, e 10 vezes mudaste o meu salário. Isso quem está falando aqui é Jacó com Labão. Então, irmãos, quanto tempo depois que Jacó fez aquele estratagema com Rebeca, com a mãe, para tomar a primogenitura do irmão, que ele, na verdade, já tinha comprado antes, né? Para receber
o direito à primogenitura do irmão. E ele teve que fugir, porque Esaú queria pegar ele. Ele teve que correr. E nessa fuga, irmãos, fugindo para Padã Arã, para a casa de seus tios, quanto tempo Jacó ficou lá? 20 anos. Durante esses 20 anos, Isaac sentiu a dor de não ter perto um filho. Os irmãos reparem que o tema voltou de novo. Tudo isso está falando de Jesus Cristo. De novo, Deus impressiona um de seus servos, no caso o patriarca Isaac, com essa dor de perder um filho. Isaac sentiu essa dor também. Parou por aí? Não, irmãos, o assunto volta de novo. Quem é dessa vez que vai sentir a dor da perda de um filho? Por que Deus faz isso com os seus servos? Por que Ele estava fazendo isso? Era a dor que o próprio Pai sentiu no começo da fundação do mundo e também quando seu filho Cristo estava na cruz. Essa dor reaparece de novo. Desta vez, Jacó. Jacó também sentiu essa dor. Mas qual dos filhos de Jacó morreu, irmãos? Nós vimos que Isaac não tinha morrido. Ele foi levado para sacrifício. Mas quando chegou lá, até chegar lá, Abraão sentiu essa dor. Até que Deus chegasse para Abraão e dissesse: não precisa sacrificar o menino. Até este momento, Abraão acreditava que Isaac seria realmente dado em sacrifício. E ele sentiu essa dor. E agora Jacó é outro que vai sentir também essa dor? Sim. Por favor. Gênesis capítulo 37. Me acompanhe, por favor. Gênesis 37, 31. Eu queria lembrar aos irmãos que eu estou lendo a Bíblia aqui no celular, a versão King James, possa ser um pouco diferente da dos irmãos, porque a letra aqui, meu irmão, é uma maravilha, a letra é grandona. E já estou com cinquentinha, então a visão já vai ficando complicada, e aqui está ótimo para eu ler, certo? É a Bíblia digital, mas os irmãos estão com a sua versão impressa, pode acompanhar aí. Tá ótimo aqui. Então, 37 e 31, olha o que é que diz. Então eles degolaram um bode e o ensoparam de sangue, a túnica de José. Em seguida, mandaram entregar ao pai com este recado: eis o que encontramos, vê se não é a túnica de teu filho. 33, 37, 33. Jacó a observou e afirmou: certamente é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o esquartejou e o devorou. José foi trucidado. 34. E indignado, Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco, conforme o costume, e pranteou durante muitos dias por seu amado filho. Olha, irmãos, o tema reaparece de novo. Quem é agora que está sentindo a dor de perder um filho? Jacó. Os irmãos percebem que o tema aparece de novo? E quem é o centro desse assunto? Jesus Cristo. Repare que o Senhor ele está impressionando os patriarcas com esse sentimento. É interessante isso, irmãos, que o Senhor às vezes faz isso com a gente, né? Ele quer que a gente passe por experiências. Não é como uma sala de aula onde tem um quadro negro e ali a professora vai escrevendo, ou então um livro de classe para ser analisado. Não. Com as coisas do Senhor, o nosso aprendizado muitas vezes é feito passando pela experiência. Tem melhor aprendizado do que esse? É assim que Deus faz com a gente, irmãos. Então, alguma coisa que você esteja passando, e eu creio comigo também, alguma coisa que nós estamos passando, que talvez esteja nos incomodando, uma situação que incomode, e que você está querendo que essa situação se desfaça, que haja melhora na situação, no assunto. E depois de tantas orações ainda, o assunto talvez não tenha sido resolvido. Tenha certeza que Deus ainda quer que você passe pela experiência.
para que lá na frente, irmãos, a gente aprenda, né? Foi assim que ele fez com os patriarcas. Então, Jacó sentiu a dor de perder um filho. Novamente esse assunto. Parou por aí? Acabou o assunto? Não, irmãos. Outra pessoa do Gênesis também sentiu a dor de perder um filho. E por incrível que pareça, essa pessoa não era servo de Deus. Sabe quem foi? Me acompanhe, por favor, no livro de Êxodo. Vá para o capítulo 12. 12 de Êxodo. Versículos 29. 12 e 29. Esse aqui também sentiu o que é perder um filho. Olha só. Então, eis que, à meia-noite, Yahvé matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no cárcere, e também todas as primeiras crias do gado e do rebanho. Interessante, irmãos, estão vendo? O faraó perdeu o seu primogênito. Irmãos, isso é por acaso? Isso é de qualquer jeito? Isso é de qualquer maneira? Não! O faraó estava perdendo o seu filho primogênito, o seu filho único. Deus está impressionando aqui. Esse homem que não era servo dele, era um homem pagão, gentil, que ele também sentisse essa dor, que é perder um filho, e no caso, o primogênito. Olha que o assunto voltou. E interessante, irmãos, foram 9 pragas. Faraó, solta Israel, deixa meu povo ir. E o faraó, não. Aí veio outra praga, não deixa ele ir. Não deixa Israel sair. Vão ficar como escravos, amassando palha para as minhas construções. Veio outra praga, e outra praga, e outra praga, e nada do faraó libertar o povo. Mas, quando ele perde o filho primogênito, ele sente a dor e liberta o povo. Essa praga, o faraó libertou o povo. E essa praga, ela foi profética. Por quê? Porque é quando o primogênito, Jesus Cristo, oferece a sua vida sacrificial a nosso favor, é que nós somos libertos do pecado e da morte. A última praga estava apontando para Jesus. Teve praga de gafanhoto, teve praga de escuridão no Egito, praga que matou o gado, a água virou sangue, várias pragas. Mas a última praga, aquela que o faraó sentiu, a perda de um filho. Essa que apontou para Jesus, quando ele sentiu, ele libertou o povo. Profético, né, irmãos? Estão vendo que o que está na Escritura está tudo apontando para Jesus? E aí esse assunto, os irmãos já perceberam, aparece sempre no Gênesis. Bom, mas quem perdeu 2 filhos que nós vimos a semana passada foi Judá. Judá tinha visto o seu pai perder um filho, no caso José, que Jacó pensava que estava morto, e todos os filhos ficaram confirmando durante anos uma mentira, que era a mentira de que José tinha sido dilacerado por um animal. E de todos os filhos de Jacó, um deles daria prosseguimento à linhagem que conduziria até o Messias. Quem foi este filho? Judá. Porque os outros 3, como os irmãos que viram no nosso assunto passado, e aqueles que não estavam aqui, por favor, visitem a gravação. Na semana passada nós vimos que os 3 primeiros filhos de Jacó foram desqualificados. No caso, Rúben, Simeão e Levi. Foram desqualificados para dar prosseguimento à linhagem até o Messias. E Judá, esse que daria prosseguimento à linhagem genealógica até o Messias, ele teve que sentir a dor do pai. Ele foi para uma terra distante, se afastou do acampamento, não queria ficar confirmando com o pai aquela mentira. Não vou dizer que ele fugiu, mas ele saiu, largou o problema, mas lá longe, onde Judá estava,
Deus confrontou Judá com o assunto e Judá perdeu 2 filhos. Olha o assunto de novo, irmãos, está vendo? A dor de um pai a perder um filho. Quando Judá perdeu os 2 filhos e perdeu a esposa, ele aprendeu a lição, passando pela experiência, de novo. E sabe o que Judá fez? Judá voltou para o acampamento. Judá voltou para a comunhão. Será que acontece isso com alguns de nós? Que passam um tempão sem vir às reuniões, passam tempo sem estar em comunhão com os irmãos, fora do acampamento, e depois que Deus dá um tratamento, talvez até pesado, severo, volta. Não é mal, irmãos. Faça isso. É bom voltar. É necessário voltar a estar em convívio com os irmãos. E com Judá aconteceu isso. Mas para Judá voltar, ele teve que passar pela experiência, perder 2 filhos. Mas quando Judá volta, será que Judá aprendeu a lição, irmãos? Existe no livro de Gênesis evidência de que Judá aprendeu o que é essa dor. A dor que Adão sentiu, que Abraão sentiu, Isaac sentiu essa dor, Jacó sentiu. Será que Judá aprendeu? E por último, o Faraó também sentiu? Vamos ver aqui, irmãos, que sim. Judá aprendeu a lição, querem ver? Só que para isso, o Senhor, ele manobrou os eventos. O Senhor moveu os assuntos. E foi possível para nós vermos se aquele homem que daria prosseguimento à linhagem que conduz até o Messias, se ele realmente tinha aprendido a dor que o pai dele passou. Se os irmãos, a gente continuar no livro de Gênesis, no capítulo 42, por favor, acompanhe. Gênesis 42, verso 1. Olha só como o Senhor está manobrando os eventos. Olha só. 42, 1. Assim que Jacó foi informado de que havia mantimentos no Egito, ordenou a seus filhos: por que estáis a olhar uns para os outros? Ouvi dizer que há cereais para vender no Egito. Descei e comprai mantimentos para nós, a fim de que não morramos. O 3. Então, os 10 dos irmãos de José desceram ao Egito para adquirir trigo. O Senhor está manobrando os eventos. Então, uma fome assolou o crescente fértil, que era a região que inclui o Egito, a Palestina e vai até lá em cima, passando pelo Líbano até a Síria. Se os irmãos olharem o mapa. Essa região os geógrafos chamam de crescente fértil. Ao que parece, uma grande fome assolou essa região e Jacó teve que mandar seus 10 filhos descerem ao Egito para buscar mantimentos. E lá nós vamos ver uma encenação profética apontando para Cristo e também vai nos dar a oportunidade de ver como é que estava o coração de Judá. Vamos para o verso 7. 42, 7. Por favor, me acompanhe. Eles desceram ao Egito. E quando chegaram ao Egito, os 10, para buscar mantimento, olha o que aconteceu no verso 7, 42, 7. Logo que viu seus irmãos, José os reconheceu, mas agiu como se fosse estrangeiro para eles. E lhes falou duramente e os inquiriu: de onde vens? Eles responderam: da terra de Canaã, para comprar víveres, Senhor, comprar alimentos. Mas José foi implacável: não, vocês vieram aqui espionar a nossa nação, ver quais são os pontos fracos do Egito para nos atacar. Isso foi José falando com os irmãos. E eles tudo tremendo de medo. Verso 13, por favor, me acompanhe. Verso 13 do 42. Eles justificaram: teus servos eram 12 irmãos. Nós somos filhos de um mesmo homem na terra de Canaã. O mais novo está agora com o nosso pai, e há um que não mais existe. Irmãos, eles estavam com tanto medo que eles entregaram o serviço todo para o governador. Olhe, a gente somos 10,
tem um que está com o meu pai agora, que é o caçula, e o outro a gente não sabe mais, e não existe mais. Eles falaram tudo, tomados de medo. Contaram para José, o governador, fingindo que era um estranho para eles, eles contaram essa verdade. E com isso aqui, foi que José pôde armar um estratagema para testar os irmãos. E aí, continuando, o que é que foi que o governador fez? Vá, por favor, para o verso 18 desse mesmo capítulo. Repare. Olha o que é que José fez. Ele primeiro prendeu eles, na sequência dos versículos, como os irmãos podem ver. José mandou prender os irmãos. E eles estando presos, olha o que é que José propôs para eles. No 18, verso 18. No terceiro dia, José lhes propôs: eis o que fareis para ter de salva a vossa vida, pois eu temo a Deus. 19. Se sois sinceros, de que um de vossos irmãos, que um de vossos irmãos fique aqui detido na cadeia, e quanto aos demais, podem partir, levando o mantimento de que vossas famílias necessitam. 20. No entanto, trazei-me o vosso irmão mais novo. Assim, vossas palavras serão comprovadas e não morrereis. E assim procederam eles. O que foi que José fez? Ele prendeu um dos irmãos como refém, no caso foi Simeão, os irmãos vão ver no relato, prendeu Simeão como refém e disse: podem ir, vão lá, levem o mantimento, agora eu quero o mais novo aqui, que eu quero saber se vocês estão falando a verdade. E isso eles fizeram. Deixaram Simeão preso na masmorra e eles partiram, levando víveres e provisões, de novo para a terra de Canaã. E aí contaram a Jacó tudo o que tinha acontecido. E que Simeão estava preso, que eles conseguiram os mantimentos, descobriram que o dinheiro voltou junto nas sacas, o dinheiro que eles levaram para comprar mantimentos, eles descobriram que o dinheiro estava nas sacas, o pagamento que era para comprar os mantimentos, e informaram a Jacó: ele disse que se a gente precisar voltar lá, a gente vai ter que levar Benjamim, o mais novo. Irmãos, Jacó entrou em pânico. Não, ele já tinha perdido um filho, não foi? José. Jacó já tinha sentido a dor de perder um filho. José, para ele estava morto, dilacerado por um animal. E agora, o mais novo, o filho de sua esposa Raquel, querida, Benjamim, o faraó estava querendo. E Jacó ficou amedrontado, tomado de medo. E os dias foram passando, os meses, não sei se foram meses, e os mantimentos que eles tinham levado, irmãos, começaram a acabar, a minguar. O que eles tinham comprado lá no Egito para saciar a fome começou a acabar. A despensa começou a escassear os alimentos. E aí chegou o momento de levar Benjamim. Chegou o momento de levar Benjamim para que o governador visse que o menino estava vivo. E aí, meus irmãos, olha o que é que acontece. Por favor, vá para o capítulo 43. Gênesis 43. Me acompanhe, por favor. 43, 9. Quando chega o momento de levar o menino, mais moço, olha quem toma a dianteira de falar. Verso 9, 43, 9. Eu assumo toda a responsabilidade sobre a vida dele. A mim pedirás conta de Benjamim, se me suceder o infortúnio de não poder trazê-lo de volta diante dos teus olhos. Serei culpado durante toda a minha vida. Quem disse isso ao pai? Judá. Nos versos anteriores, aqui, ao 9, os irmãos vão ver que foi Judá quem falou isso. Irmãos, os outros filhos, os outros 10, ficaram caladinhos para descer, antes de descer o Egito, a não ser Rúben, né? Rúben tinha dito que Jacó poderia matar os 2 filhos deles. Mas Judá
tomou a dianteira e assumiu a responsabilidade. Disse, não, eu assumo a responsabilidade sobre o menino. Olha, irmãos, parece realmente que Judá aprendeu o que é a dor de perder um filho, olha aí. Ele disse, eu assumo a responsabilidade pelo menino. Falou para o pai. Parece que ele aprendeu mesmo. Diante de todos os irmãos, Judá levanta a voz e diz ao pai, não, meu pai, eu assumo a responsabilidade sobre Benjamim. Sobre mim está o peso. Uma responsabilidade dessa, responsabilidade sacrificial. Interessante, né? Judá aparentemente aprendeu a lição. Continuando. Quando a gente chega lá, quando eles voltam no Egito, 43:16, me acompanhe, por favor. Olha o que aconteceu. Jacó permitiu que o menino fosse junto com os 10 irmãos. Tomado de medo, mas ele permitiu, porque estava uma fome e o governador disse, os versículos os irmãos podem ver, se não trouxer o menino, Simeão não é libertado e nem vocês vão levar mantimentos de volta. Então Jacó permitiu que o menino fosse. Quando chega lá, irmãos, aconteceu um negócio estranho. Veja o verso 16, me acompanhe. 43:16, diz assim, quando José os viu com Benjamim, ordenou ao seu intendente, ou aqui diz ao administrador da casa, conduz esses homens à casa, abate um animal e prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. Chamou para almoçar. Ficaram todos os 10 estarrecidos. Inclusive, ele libertou Simeão, que estava na masmorra, para almoçar. E aí, meus irmãos, os 10 filhos de Jacó, no caso agora já 11, né? Não, são 10 mesmo, porque José, para ele, estava... Esses filhos de Jacó foram chamados para um almoço, né? E eles ficaram estarrecidos, sem entender o que estava acontecendo. E aí, irmãos, eles almoçaram, comida boa, a comida do Egito, terminaram o almoço, e aí chegou o momento deles voltarem de novo para Canaã para levar os mantimentos, porque a fome ainda graçava no crescente fértil. E aí, irmãos, José, o governador, armou uma armadilha, um estratagema para seus irmãos. Olha o que ele fez. Por favor, vá para o capítulo 34, me acompanhe. O capítulo 44 de Gênesis, verso 1. 44:1. Olha o que José armou para os irmãos. Depois, José ordenou a seu servo, o administrador da sua casa, enche de mantimento as bagagens desses homens, quanto puderem carregar, e põe toda a prata de cada um na boca de sua saca. 2. Depois, deposita a minha taça, a taça de prata, na boca da saca de cereal do irmão mais moço, junto com o dinheiro pago pelo mantimento. Ou seja, quem era o mais moço? Benjamim. Bote a minha taça na saca de Benjamim. E o administrador da casa fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. Aqui, irmãos, José armou um estratagema, uma armadilha para pegar os irmãos. E é aqui que a gente vai ver o enlace, o desfecho a respeito do coração de Judá. E é interessante que o governador, ele fazendo isso, no caso José, o menino foi com os irmãos, não é? Benjamim foi, depois do almoço, dizem que foi no outro dia, né? O texto diz aqui que foi no outro dia, e eles saíram de volta para Canaã, com os mantimentos. Simeão junto, libertado, Benjamim de volta, voltando para a casa do pai. Parece que estava tudo bem, né, irmãos? E tinham almoçado com o faraó, um grande privilégio naquela época. Só que aconteceu uma coisa. Quando eles já estavam a caminho, soldados do governador se aproximaram deles e fizeram o seguinte. Por favor, verso 17 do 44.
Verso 17, por favor. Olha o que é que diz. Não, é 44, 1 e 2. Me perdoe, irmãos. 44, 17. Acho que eu estou certo aqui nas minhas anotações. Vamos lá. Vamos para um versículo anterior. Me perdoe, irmãos. Achei aqui. Verso 12. Isso aqui foi quando os soldados pararam eles e disseram o seguinte: ó, tem um objeto aí do meu senhor, do governador, que está com vocês. E aí, o verso 11 diz: imediatamente, cada qual pôs no chão a sua saca de cereal e a abriu. Então os soldados do governador pararam eles. Para todo mundo aí. Vocês aí. Tem algo que pertence ao governador que está com um de vocês. E eles disseram: não, não é possível. Nós não pegamos nada. E o que foi que eles fizeram? Pegaram as sacas, cada um, e cada um colocou suas sacas perfiladas para que elas fossem analisadas pelos soldados. E aí foram analisando a saca de cada um. Olha só, o verso 12. Ele a examinou, começando pelo mais velho e terminando na bagagem do mais moço. E a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Opa, olha a armadilha aí. Irmãos, quando a taça do governador foi encontrada na saca do mais novo, eles ficaram tomados de medo. Aquela alegria que eles tiveram de Simeão libertado, almoçar com Faraó e depois voltar para Canaã, de volta para a casa do pai. Com os mantimentos, eles estavam todos alegres, mas agora a coisa apertou. Porque foram acusados de roubo. E ser acusado de roubo naquela época, não é como hoje, que tem audiência de custódia, aquela coisa que nós sabemos, né? Fica lá 1 mês, 2. Não, naquela época era morte. E eles todos tomados de medo. Volta todo mundo. Vamos voltar. E aí eles voltaram, irmãos. Tomados de medo, tudo deu errado. E agora? Encontraram o objeto do governador na saca do mais novo. O que é pior? Vamos ver? Vamos continuar. E aí, o que acontece é o seguinte, 44, agora sim que é o verso 17. Eles chegaram perante o governador e olha, por favor, venha para o 16. Não, 15, por favor. 44, 15, ó. José lhes inquiriu: que é isso que fizeste? Não sabes que um homem como eu sabe adivinhar? Quando eles chegaram na frente do governador, ele perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Eu tratei vocês tão bem e vocês roubam meu objeto, uma taça. E olha, irmãos, o verso 16. Quem foi que tomou a dianteira para falar? Dentre todos os filhos de Jacó que estavam ali, tinha o mais velho, que era Rúben, mas um toma a dianteira de falar. 16. E Judá pronunciou-se: que diremos, pois, meu senhor? Como falar e como justificar-nos? Foi Deus quem mostrou a nossa falta ao Senhor. Eis-nos, pois, escravos de meu senhor, tanto nós, como aquele nas mãos de quem se encontrou a taça. Ou seja, Judá disse: Senhor, não temos como nos justificar. Realmente o roubo está qualificado. E a gente não tem o que falar. Foi comprovado, encontrou na saca do mais novo. Só olha o que Judá diz: o Senhor pode tomar nós como escravos. Mas o governador José, fingindo ser um estranho para eles, olha o que foi que ele disse no 17. Entretanto, José retrucou: longe de mim agir assim. O homem nas mãos de quem se encontrou a taça, esse é que será meu escravo. Mas vós retornais em paz à casa de vosso pai. E agora, irmãos, aconteceu justamente o que Jacó mais temia.
e justamente o que eles mais temiam. Um filho já tinha sido perdido por Jacó. E agora, outro, quem? Benjamim, vai ficar preso. Por quê? Porque a taça foi encontrada na saca dele. Benjamim fica preso e vocês podem ir. E aí, irmãos, sabem quem levantou a voz para falar nessa situação? Versículo 32, por favor. Desse mesmo capítulo. Olha quem foi que levantou a voz para falar. E aqui a gente vai ver, irmãos, que ele aprendeu a lição. Verso 32. E o teu servo tornou-se responsável pelo menino, ou seja, Judá dizendo, falando para o governador, eu me tornei responsável pelo menino, junto de meu pai. Nestes termos, olha só, ele falando com o governador, se eu não restituir a nossa casa, o menino, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da vida. 33. Agora, ó governador, aceita que teu servo fique como escravo do meu senhor, no lugar do rapaz, e que este volte com seus irmãos. 34. Como poderia eu retornar à casa de meu pai sem ter comigo o jovem? Não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre o meu pai. Ó irmãos, Judá tinha aprendido a lição. Ele aprendeu a dor que é um pai perder um filho. E sabe o que Judá fez? Governador, deixa o menino ir. Eu substituo ele. Eu fico no lugar dele. Eu não quero que meu pai passe de novo pela dor de perder um filho. Irmãos, isso aqui que Judá fez é profético. Judá substituiu um condenado. Judá agiu de acordo com a mente de Cristo. Judá poderia ficar tranquilo, irmãos. Não, a taça não foi encontrada comigo. Benjamim que fique aí. E eu vou voltar. Mas não, irmãos. Dentre todos os filhos de Jacó que estavam naquela situação, Judá levantou a voz e em substituição sacrificial disse, não, eu fico no lugar dele. Quem fez isso, irmão, por nós? Quem foi que assumiu o nosso lugar, o lugar de condenados? E disse, não, eu morro por eles. Cristo Jesus, irmãos, amém? Foi ele quem fez isso. Judá aqui está cumprindo uma missão, ele está cumprindo algo que quem fez foi alguém que saiu das suas entranhas séculos depois, Jesus Cristo. Jesus Cristo assumiu a posição sacrificial. Ou seja, aquele gesto de Judá, irmãos, era um gesto profético. Tomar o lugar de alguém condenado. Judá agiu como intercessor. O irmão Ailton me disse uma certa vez, com a gente comentando sobre esse assunto, que Judá não largou o menino. Ele disse, não. Judá agarrou Benjamim, figurativamente falando, e digo, não. Ele não vai ficar preso, governador. Eu fico no lugar dele. Ele assumiu, irmãos, um papel de intercessor de Benjamim. Benjamim condenado, porque a taça foi encontrada na saca. E Judá, oh irmãos, que gesto maravilhoso. Eu fico no lugar dele. Judá aprendeu a lição. Ele entendeu a dor que é perder um filho. Esse assunto, que no Gênesis vai e volta, aparece aqui, mais uma vez, e numa situação tão bonita, irmãos. Numa situação de substituição. E nós, intercedemos por nossos irmãos? Você intercede por teu irmão? Essa pergunta é para mim também, irmãos. O quanto nós estamos dispostos a nos doar por os nossos irmãos. Em algo que o irmão precisa. A gente agir de forma sacrificial. Talvez não dando a vida, mas o tempo. O seu tempo. Nisso, irmãos, até eu mesmo preciso melhorar. Em me doar para substituir
em nos doar de forma sacrificial pelos nossos irmãos. Todos nós precisamos melhorar nesse sentido, de interceder uns pelos outros, em oração. Quando o aviso aparecer de que precisa haver oração, a gente tomar isso e interceder de forma sacrificial. Aqui, irmãos, está o desfecho da história deste homem, Judá, que no começo, irmãos, ele não tinha todo esse interesse pelo irmão, porque ele deixou José gritando, José pedindo socorro, e Judá deixou que os ismaelitas levassem ele como escravo. E Judá ficou anos vendo a dor do pai. Meu filho morreu. E ele não contou ao pai como José tinha desaparecido. E depois da experiência que ele passou, ele aprendeu a lição. Muitos de nós, irmãos, somos assim. A gente só aprende lições perante o Senhor depois que o Senhor deixa ou permite que a gente passe por uma experiência. Muitos de nós somos assim, irmãos. Só aprendemos quando a gente passa pela experiência. Não deveria ser assim, né, irmãos? Mas, infelizmente, às vezes precisa ser assim. Às vezes a gente tem que passar pela experiência para aprender. E Judá aqui aprendeu. Ele aprendeu a dor de perder um filho e ele estava disposto a nunca mais deixar que o seu pai passasse por isso de novo. Que todos nós aprendamos, irmãos, a ter esse interesse sacrificial uns pelos outros. Amém? Vamos orar. Poderoso Senhor, nós pedimos a tua ajuda, irmãos, Senhor. Pedimos a tua ajuda, Senhor, para que possamos ter esse sentimento que Judá aprendeu. O sentimento de interceder sacrificialmente uns pelos outros, de nos importar com os outros, nos importarmos com a necessidade uns dos outros e tomarmos em nossas mãos o assunto a situação de nossos irmãos. Nos ajuda, Senhor Deus. Nós precisamos todos melhorar nesse sentido. Precisamos todos de ajuda, Senhor Deus. Nós não conseguimos fazer isso sozinho, sem a ajuda do Teu Santo Espírito. Por isso nós te pedimos que nos auxilie a agir sacrificialmente uns pelos outros, porque nós somos muito limitados, Senhor Deus, neste assunto. Nós te pedimos a Tua bênção e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus.